Pascoal, deputado estadual aqui por São Paulo do PSL, vem nas redes sociais fazendo referência sobre projetos em andamento no Congresso Nacional. Inclusive, agora há pouco ela fez a seguinte postagem. Ela diz o seguinte: peço ao Congresso para que não se aproveite da triste situação que atravessamos para aprovar esses projetos ditatoriais de classificar como fake news tudo que desagrada aos poderosos. Esses projetos sobre fake news são a maior armadilha para os cidadãos que ousam denunciar. Não queremos censura nas redes sociais. Deputada Janara Pascoal, gentilmente nos atende agora aqui no Jornal da Manhã. Como é que vai, deputada? Tudo bem? Muito obrigado por nos atender. Imagina, honra minha poder conversar com vocês, cumprimento a todos, desejo saúde a todos, que é o que mais a gente precisa nesse momento, não é? Claro. Doutora, a senhora, claro, tem uma visão muito peculiar também, além de parlamentar, a senhora é da área da justiça, a senhora tem uma trajetória na área da justiça, e esse momento que nós estamos vivendo, o inquérito das fake news em andamento, uma situação difícil de atritos, de manifestações em plena pandemia, de que forma a senhora acha que o Congresso Nacional deve participar desse debate, mas com essa discussão sobre as notícias falsas, as fake news? Então, eu sempre procurei ensinar para os meus alunos que nem tudo que, vamos dizer assim, se mostra ruim, nem tudo que nos desagrada precisa ser crime. Então, o que eu tenho sentido, né, na sociedade brasileira é uma intolerância generalizada e um milindre exacerbado, onde qualquer pessoa que leia algo, né, que lhe desagrada, quer que aquele algo seja crime. Então, se a gente olhar aí na história recente, quando surgiram as primeiras denúncias do mensalão, né, o Lula e todos os grandes quadros do petismo disseram que era o quê? Tudo mentira, armação, entendeu? Ilações. E as provas demonstraram, não é, que a gente estava diante de um grande esquema de corrupção. Depois veio o Petrolão. Depois vieram as pedaladas. Paralelamente, todas as investigações da Lava Jato. Se nós pararmos para refletir, normalmente, aquele poderoso que é surpreendido com uma acusação, no lugar dele explicar, ele demonstrar que aquilo não tem nenhum respaldo nos fatos, ele ataca, né, com essa coisa de que é tudo mentira, armação, intriga da oposição. E de um tempo para cá, criaram essa designação aí, fake news. Desde quando isso começou, muito antes de Bolsonaro, não tem nada a ver aí com linha ideológica. Eu tenho alertado, né, para a dificuldade de saber qual é o conceito de fake news, entendeu? Qual é o conceito de fake news? Então, assim, esse projeto do senador Alessandro e de 2 deputados também, eu os li, são projetos muito amplos, são projetos que não definem o que são fake news, né? São projetos que falam em desinformação, na possibilidade de tirar postagens que constituam desinformação. Aí dá até mais medo, né? O que é desinformação? É alguma informação que desagrade quem está no poder? Então, nós temos que cuidar da legislação, né, de maneira um pouco distanciada, sabe? Sem pensar se agora quem manda é a esquerda, se é a direita, se é alguém que é amigo, se é alguém que é inimigo. Nós temos que pensar em como aquela arma que está sendo criada vai ser utilizada. Então, assim, eu estou muito preocupada com o momento que nós estamos atravessando. Desde o momento que esse inquérito do Supremo nasceu, né, e nasceu completamente errado, completamente alheio às normas constitucionais, que eu venho denunciando os abusos desse inquérito, eles falam em fake news. Só que as frases que eles mostram não tem nada de fake. São frases de protestos, são frases de indignação, né? Supremo Tribunal Federal, vergonha nacional. Eu posso até não concordar com essa frase, mas não é uma mentira ou uma verdade. É a expressão de um sentimento, de um ressentimento. Então, assim, muitos conceitos estão sendo confundidos. Nós estamos num momento de elevada emoção, né, pela crise na saúde, pela crise econômica, pelo embate político, por esses manifestos esquisitos que começam a acontecer e a gente não sabe bem se são espontâneos, quem é que está por trás, quem é que está concordando. Então, não é momento de dar uma arma dessa, né, para que as pessoas cerceiem a fala das outras.
entendeu? E não adianta, com todo respeito, estou falando aqui para um veículo convencional, não adianta achar que a informação só deve transitar pelos veículos convencionais, porque nem todo cidadão tem acesso. Claro. Não é? Então, assim, a gente não pode cair nessa armadilha. E os parlamentares que estão propondo, o senador Alessandra, a deputada Tabata, são aqueles parlamentares que estão colocados como acima de qualquer suspeita, né? Então, existe uma tendência da sociedade que achar bonito tudo que eles fazem. Deputada. E não é assim, né? Pois não. Não, antes de passar para o Augusto, eu só queria acrescentar o seguinte: o projeto das fake news foi alterado ontem no Senado. O projeto contra as fake news será votado sem as regras para a censura de conteúdo. Augusto Nunes faz agora uma pergunta para a senhora, a deputada Janaina Pascoal, aqui no Jornal da Manhã. Augusto. Deputada, bom dia. Bom dia. Eu só queria saber se o Código Penal pode ser aplicado aos crimes de injúria, calúnia ou difamação cometidos na internet. Pode ser aplicado, sim. Inclusive, quando houve aquele julgamento no Supremo, declarando não recepcionada, né, pela Constituição a lei de imprensa, está lembrado desse julgamento importante que houve? Isso. Eu cheguei a alertar os jornalistas e eles estavam, vamos dizer assim, dando um tiro no pé, porque ao afastar a lei de imprensa, né, acreditando que haveria uma liberdade irrestrita e uma ausência de responsabilidade, estavam, na verdade, admitindo a aplicação do Código Penal, que nesse aspecto é mais duro do que era a própria lei de imprensa, né? Então, pode sim ser aplicado, como também podem ser aplicadas medidas civis, né? É óbvio que eu, como sou uma defensora aguerrida da liberdade de expressão e manifestação, eu, assim, mesmo naqueles arroubos mais assim, assustadores, eu tendo a defender a ausência de crime. Deixando claro que não concordo com o que está sendo dito, mas eu tendo a defender, né? Eu busco linhas exculpatórias. Mas, assim, o Código Penal se aplica. Então, mesmo tirando a possibilidade da censura dos projetos, são projetos que falam de fake news sem definir o que são. São projetos que falam de desinformação, né? São projetos perigosos. A gente teve aí exemplos recentes, muito recentes. Uma médica gravou um vídeo falando da sua experiência pessoal com a cloroquina, dizendo que estava inconformada que a prefeitura local não admitia que fosse distribuída a cloroquina nos hospitais para os pacientes, e o juiz retirou esse vídeo. Então, assim, hoje, pelo menos, precisa ter vamos dizer assim, uma provocação na justiça. Como é que vai ser amanhã? Né? As plataformas vão retirar o vídeo da médica? E por que uma médica que eventualmente grava um vídeo dizendo que a cloroquina é um veneno, o vídeo pode ficar? Então, assim, a gente percebe que os debates estão todos muito ideologizados e dar essa arma, seja lá para quem for, né, é um perigo para a liberdade de todos nós. Porque a gente não sabe quem é que vai definir o que são fake news. Claro. Deputada, a pergunta agora de Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Constantino. Tudo bom? Bom dia, deputada. Bom dia. Hoje a imprensa está destacando aí a pesquisa do Ibope, 90% a favor da regulação, né, supostamente do PL. Enquanto que no site oficial do Senado, o portal que fez a pesquisa sobre o PL 2630, dá 339.837 pessoas a favor, 382.427 pessoas contra, ou seja, a maioria contrária, e são mais de 700 mil pessoas votando. A senhora acha que essa pesquisa é real ou fajuta? É um caso de fake news? A gente sempre tem que parar para avaliar, Constantino, como é que a pergunta é feita, entendeu? Se eu virar para você e falar, Constantino, você é a favor das pessoas poderem publicar mentiras nas redes sociais, né? Mentiras a respeito de pessoas inocentes, você é a favor disso? É óbvio que você vai responder, não, eu sou contra isso. Qualquer um entendeu? Só que precisa explicar para quem está respondendo a essas pesquisas que, por exemplo, dizer, né, que uma corte é uma vergonha, que os políticos, né, não fazem aquilo que a gente entende que devem fazer, que o povo, muitas vezes, espera comportamentos ilícitos dos próprios políticos. Esse tipo de frase, né, ela tem sido colocada no bojo de fake news
sem ser, entendeu? Então, eu vou dar um exemplo objetivo. Eu acho que eu sou hoje a criatura mais xingada nas redes sociais. Já não é de hoje, desde a época do impeachment, né? As pessoas falam, porque é gorda, porque é descabelada, porque é mal arrumada, porque isso, porque aquilo. Eu posso dizer que, eventualmente, eu fico ofendida com essas afirmações. Mas eu não posso dizer que é fake news, né? Então, eu tenho visto pessoas que se ofendem com agressividade, que não se justificam. Eu não gosto de falta de educação, não é isso. Mas tem pessoas que alegam que frases ofensivas são fake news. Não é assim, né? É só lembrar o tanto que o deputado Aécio Neves promoveu ações contra jornalistas que lá atrás alegavam que havia situações estranhas envolvendo a sua atuação política. Ele processava, a família dele processava em Minas Gerais. Eu não estou mentindo. Depois, com as filmagens que vieram à tona, nós vimos que não era mentira, entendeu? Poderia ter ali uma interpretação. Então, assim, eu não estou aqui defendendo grupo político nenhum. Eu estou defendendo que o cidadão possa falar, né? Que o cidadão... hoje em dia as pessoas são asfixiadas. Se você noticia uma situação de corrupção no órgão público em que você trabalha, você vai tomar sindicância, vai tomar processo civil, vai tomar processo criminal, entendeu? E o mundo inteiro caminha, né, para fortalecer o compliance, que é a possibilidade do cidadão denunciar sem sofrer privações, né? O impeachment não teria sido feito se não fossem as redes sociais. A Lava Jato não teria andado se não fossem as redes sociais. Então, assim, quanto tempo demorou para a Rede Globo, né, falar no meu pedido de impeachment, entendeu? Que é um negócio que me assusta um pouco. Com todas as críticas que eu tenho ao presidente, e não tenho me omitido em fazer, me assusta a rapidez que a Rede Globo, entendeu, abraçou a bandeira de derrubar o presidente. Porque na época do PT, né, eu implorava para conseguir algum espacinho, né, nos veículos convencionais. Então, assim, a gente tem que estar alerta, sabe? Alerta. Porque o tonto que está criando, né, desculpa, eu nem deveria ter usado essa expressão, mas aquele que cria um instrumento repressivo, achando que esse instrumento vai ser utilizado contra o seu inimigo, pode estar criando um instrumento para ser utilizado contra si próprio. Né? E quem vai sair perdendo é a cidadania. É a cidadania que vai sair perdendo. Deputada Janaína